Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Mesmo dentro de casa, dessa quarentena, espero que vocês estejam se cuidando e orando bastante para que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar novamente, poder dar boas risadas, participar das aulas, né? E matar a saudade, que aliás eu também estou sentindo muito de vocês. Hoje vai ser a aula dos juniores, é da classe de 8 a 12 anos. Para quem não me conhece, eu sou Débora, sou professora dessa turma e a gente vai falar sobre o tema de Atos dos Apóstolos, a continuação, na verdade, da aula passada da tia Yasmin. Antes disso, de a gente começar realmente e tal, eu vou pedir para vocês, quero saber se vocês estão com a Bíblia de vocês aí. Sim? Beleza, eu tô aqui com a minha, ó. Se não tiver, dá uma pausa do vídeo, vai lá pegar a sua Bíblia e volta pra gente assistir a aula, para vocês assistirem a aula, porque precisa da Bíblia, a gente vai usar na nossa aula hoje, peço que vocês usam junto comigo, e também deve ser usado, porque é uma escola bíblica dominical, então o que a gente estuda é a palavra do Senhor, é a Bíblia, o nosso manual de vida, então ela não pode faltar nesse momento, ok? Quem não foi, vai pegar. Vamos lá. Antes de começar, gente, vamos orar, entregar essa aula. Amém? Feche os olhos, abaixem a cabeça e se conectem ao Senhor para a gente conversar com Ele. Amém? Senhor Jesus, bendito é o teu santo nome, maravilhoso és o Senhor. Pai, eu quero entregar a vida dessa pessoa que está assistindo nesse exato momento a aula, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger. Em nome de Jesus, ela, sua família, os seus entes queridos, ó Pai, que o Senhor venha estar provendo tudo aquilo que os seus filhos venham precisar, venham necessitar, pois cremos que se pedirmos ao teu nome, se clamarmos a ti, ó Pai, o Senhor irá nos atender, irá responder às nossas orações. E creio também que o Senhor é o Pai bondoso e que misericordioso e que nunca deixa nos faltar nada. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego essa aula em suas mãos, que essa aula venha gerar frutos na vida dessas pessoas que estão ouvindo, que o Senhor também venha me capacitar para poder falar o que o teu Santo Espírito quer ministrar e falar de forma clara, que eu possa compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos começar falando, como eu falei, o tema é sobre Atos dos Apóstolos. Atos é um livro, gente, é um livro histórico do Novo Testamento, depois lá dos evangelhos que a gente conhece, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É como se fosse a continuação da história depois da morte de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. E eu vou relembrar um pouquinho da aula que vocês assistiram da Yasmin. Só vou relembrar os pontos porque eu preciso para interligar a história uma na outra, porque é como se a minha aula é como se fosse continuação da aula de Yasmin, ok? Se vocês quiserem realmente saber mais dos pontos que eu vou falar, vai lá, assiste a aula anterior, aí pode tirar a dúvida e para vocês aprenderem também mais um pouco, quem não assistiu, né? Um dos pontos que a tia Yasmin falou foi o batismo com o Espírito Santo, que foi a primeira coisa que a gente leva até hoje para as nossas vidas, que foi o batismo do Espírito Santo, que Jesus tinha pedido para os seus discípulos ficarem lá na Judéia, lá em Jerusalém, até que do alto venha o Consolador, que é o Espírito Santo. E houve lá os discípulos lá em Jerusalém pregando sobre Jesus, sobre aquele Cordeiro, aquele Salvador que morreu por causa dos pecados. E naquele instante houve o batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo. O que seria? Seria o falar de línguas, né?
tinha várias pessoas lá com idiomas diferentes. Posso dizer, de forma que o lugar onde eles estavam era como se fosse um lugar de movimento internacional, né? Internacional, de várias pessoas de várias partes do mundo passavam por lá para comercializar, também para visitar a Terra Santa de Israel, que era bastante conhecida. E havia pessoas, e conforme o que o Espírito Santo desceu, as pessoas entendiam, compreendiam o que os apóstolos estavam falando. E por conta disso, por causa dessa situação, pessoas se converteram. Foram mais de 3.000 pessoas, imagine essa quantidade toda de gente. 3.000 a 5.000 pessoas que estavam lá, ouviram e se converteram e foram batizadas do Espírito Santo. O outro ponto que ela falou foi o ponto principal, na verdade, da aula, que foi a conversão de Paulo. O cara lá que era perseguidor dos judeus, dos discípulos de Jesus, dos cristãos, que depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus, literalmente, como um clarão, ele se tornou pregador da palavra, discípulo. E Paulo, aliás, ele foi um dos discípulos que viajou bastante para pregar o evangelho aos gentios. Gentios quer dizer que não eram considerados judeus de nascença, né? Paulo, se vocês foram ver, abrindo a Bíblia de vocês lá no cantinho, no finalzinho, tem uns mapinhas lá, geralmente toda a Bíblia tem. Aí mostra a primeira, segunda, terceira viagem de Paulo, mostrando quais países, quais cidades ao qual Paulo viajava, ia junto com seus companheiros de viagem para pregar o evangelho. Isso, posso dizer, não se limitava só o povo de Jerusalém, ia para outros lugares onde que não conheciam Jesus ou nem sequer ouviram falar do evangelho, e foram alcançadas essas vidas. Agora, vou voltar à aula mesmo que a gente vai aprender hoje. Eu quero falar primeiro sobre a escolha de mais um discípulo. Porque assim, lembra, quando Jesus estava aqui na Terra, ele escolheu 12 homens para acompanhar ele, certo? 12 homens para o acompanhar, para aprender, como se fossem aprendizes, para depois, assim que ele fosse morrer, né, no caso, deixasse eles para continuar o ministério que ele tinha feito. E dos 12 discípulos, que é o Judas Iscariotes, ele foi o que traiu Jesus, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele, depois disso, se suicidou por conta da situação, que caiu a ficha do que ele tinha feito, e ficou faltando um discípulo. Aí em Atos 2, lá fala que, na verdade Atos 2 não, Atos 1, fala que os discípulos, Pedro, na verdade, ele ajuntou 120 homens lá no mesmo lugar, e foram fazer uma reunião para decidir, falando, precisa colocar alguém no lugar de Judas. Então, vamos fazer o seguinte, por favor, selecione algumas pessoas. Aí eles vieram, as pessoas que estavam lá, selecionaram 2. Um foi José, chamado Barsabás, e o outro foi Matias. E eles, reunidos, fizeram como se fosse um sorteio. Um sorteio é igual que a gente vê hoje. Pega um papelzinho, bota o nome da pessoa, embola e coloca. É parecido. Geralmente, antigamente, eles faziam tirar a sorte, né? Que falava que era chamado de Urim Tumim. Urim Tumim era 2 pedrinhas pequenininhas, uma preta, uma branca, e botava dentro do saquinho, misturavam, e era como se fosse saber se aquilo era realmente da vontade de Deus. Foi mais ou menos o que eles fizeram. E, aliás, isso não era um costume tão recente, vamos dizer, para eles, né? Era um costume que vinha lá desde os sacerdotes. Até Davi também usou para fazer escolhas para fazer se deveria ou não deveria ir a tal cidade para guerrear. Mas enfim, tirou, e quem saiu foi Matias. Então Matias foi como se fosse o substituto de Judas. E também, assim como Jesus fazia milagres, isso perdurou
também com os outros discípulos. Então foi uma promessa que ele fala lá, quando ele está subindo, Jesus sobe e fala lá em João 14:12, que fala, vocês farão obras maiores do que eu já fiz. E realmente, se a gente for ler, a gente vai ver agora, foram obras assim, realmente extraordinárias que os discípulos fizeram através do nome de Jesus. E eu vou falar alguns para vocês agora. Os milagres que aconteciam através dos discípulos, do poder do Espírito Santo, do poder que Jesus tinha na vida deles. Uma foi através de Pedro, que foi em Atos 5, que eu acho muito legal a gente ler. Vamos lá. Peço para que vocês abram. Lá em Atos 5, eu vou abrir aqui também. A partir... Vamos lá. A partir do versículo 14. Atos 5, capítulo 5, versículo 14. Fala assim. E cresciam mais e mais as multidões de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluíam também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, aqui fala sobre, através da vida de Pedro, que faz o seguinte, aqui conta de que o pessoal, Pedro estava na cidade, o pessoal levava os doentes, os enfermos, colocava assim no cantinho da rua, tipo, na calçada da rua, e quando Pedro passava, a sombra de Pedro, quando andava na rua, faziam com que as pessoas ficavam curadas. Olha que interessante, que louco na verdade, né? Só a sombra da minha, vamos dizer, a sombra da mão de Pedro passava, se passasse por cima da pessoa era curada. Não é porque ele tinha poder, ele que era o poderoso, ele que era autossuficiente. Não, era porque o poder do Espírito Santo de Deus era tão grande sobre a vida dele que fazia isso. Que, assim como Jesus falou, fez obras maiores, assim, de forma, para mim, considero como maior do que Jesus fez, no sentido de milagre, né? Um outro também milagre que a gente pode ver é sobre um milagre sobre a história de Enéas. Enéas, lá tá em Atos 9, a gente não vai abrir, tá? Só pra ficar mais curto o tempo para aproveitar. Tá em Atos 9. Enéas era um homem que era paralítico, ele não se movimentava, não conseguia movimentar o seu corpo, e ficou uns 8 anos acamados, e Pedro, vendo ele, falou, homem, te levanta, Jesus pode te curar, levanta-te, pega a sua cama, e automaticamente Enéas, ele levanta e é curado. E todos ficaram admirados. E por causa assim, desse milagre, os testemunhos que estavam em volta, vendo aquilo, se converteram através desse milagre. Assim também como Dorcas. Tá lá também em Atos 9, a partir do versículo 36. Fala, Dorcas era uma mulher que ajudava muito, era cristã, ajudava muito aos necessitados, principalmente as viúvas. O que ela fazia? Ela é costureira. Ela costurava as roupas, cobertores, né? Para ajudar as viúvas que não tinham dinheiro para comprar vestimenta, para se proteger do frio. Ela fazia isso, só que infelizmente ela morreu. E o povo estava se lamentando, chorando. E os discípulos, sabendo que Pedro estava próximo lá à cidade onde que acontecia essa situação, foram lá chamar correndo ele. E Pedro foi até lá. E Pedro, vendo aquela situação, botou de joelhos, prostou diante daquela situação, orou pela vida dela e ela foi curada. Ela ressuscitou. Ela ressuscitou dos mortos e veio, ele ajudou, levantou ela e todos ficaram admirados. Todos daquela cidade soube do que havia acontecido e ficaram admirados do poder que aconteceu, aquele milagre. E também tem um exemplo
também dos milagres que acontecia através da vida de Filipe. Filipe também era um discípulo que também acompanhou Jesus durante o ministério dele, que está lá em Atos 8, versículo 4 a 8, que também conta o milagre que ele fez através do nome de Jesus, que traziam enfermos, não fala especificamente quais, né, o que aconteceu, eram vários, né, então trouxe um enfermo de lá, trouxe um paralítico, trouxe um cego, trouxe um endemoniado, trouxe lá, e através do poder do nome de Jesus, ele curava as pessoas, e as pessoas ficaram tão atônicas de tudo que ele disse, tudo que ele falava, tudo que ele ministrava, as pessoas obedeciam fervorosamente, obedeciam certinho. E um dos pontos, acho que mais legais, que eu também já ouvi a respeito da história, através da vida de Filipe, foi a forma também que Jesus usou, Deus, na verdade, né, usou a vida dele para pegar para uma pessoa, que foi o eunuco. Tá lá em Atos 8, do 26 ao 40, que conta que Filipe estava na sua casa, ele estava orando, estava dormindo, estava orando, estava no momento dele lá, e veio o Senhor e pediu para ele que ele saísse de casa e fosse ao encontro de alguém. Ele não sabia quem era, e ele simplesmente, prontamente obedeceu. E ele foi, quando viu, ele se aproximou certo de uma carruagem de um eunuco, que era como se fosse um servo, né, um homem servo de uma rainha que estava lá perto de Jerusalém. Ele se aproximou e Deus falou, vai lá, converse com ele. E justamente esse eunuco, ele estava lendo lá o livro de Isaías 53, que é uma profecia, né, na verdade, de Isaías, falando sobre Jesus, o Cordeiro. E Filipe veio e perguntou, o que você... Está tudo bem? O que está acontecendo? Não, ele falou, o eunuco falou, eu estou tentando compreender o que isso está dizendo. Eu não sei se Isaías estava falando dele mesmo ou se estava falando de outra pessoa. Aí veio Filipe, veio e falou, entrou dentro da carruagem, veio e começou a explicar de quem Isaías estava falando. Ele aproveitou e jogou a palavra, pregando o evangelho, falando sobre Jesus, que o Cordeiro era Jesus Cristo, que tinha morrido, que foi oferecido como sacrifício para as nossas vidas, no caso também para a vida dele. E o eunuco ficou assim, estonteado, ficou admirado de o que significava aquela história, de como Jesus era, do que Jesus fazia. Então, até no caminho, assim, ele aproveitou, viu que tinha um rio ali no canto. Ele, não me falta perder a oportunidade. Vamos lá e me batize, eu quero ser batizado. E Filipe e o eunuco aproveitaram e foram lá no rio e foi batizado pelo Espírito Santo, batizou na água. Ele aceitou, vamos dizer, como Jesus, como suficiente Salvador, e o eunuco saiu feliz, alegre da vida por ter conhecido e aprendido mais da palavra e ter sido salvo por Jesus. E foi assim um dos milagres que aconteceu sobre a vida através da vida de Filipe, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Tia, pode falar que isso aconteceu há muito tempo. Os milagres, assim, é muito legal, é maneiro, da forma que aconteceu. Mas será que realmente, o que dá para levar pra gente hoje? Assim, o que dá para levar pra gente hoje é que tudo isso é possível acontecer, fazermos na nossa vida. É possível sim, através da nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo, com o Espírito Santo na nossa vida, é possível sim a gente curar. É possível sim, assim como Pedro, através da sombra da gente, curar os enfermos, libertar as pessoas, ressuscitar os mortos. É possível sim ser usado como Filipe, lá na dele dentro de casa. Eu não sei se ele estava, não sei como ele estava, se estava orando, mas o Espírito Santo, Deus falar para ele, vai lá. E a gente também ser direcionado a falar isso para aproveitar a oportunidade de que ele estava pregando o evangelho
para aquela pessoa. Assim como Filipe pregou, aproveitou a oportunidade direcionada por Deus, pregou o evangelho para aquele eunuco e ele foi salvo. Então, é sim possível. É uns exemplos que é sim possível de o Espírito Santo ministrar, que não se limitou só a Jesus, o período de Jesus, não se limitou só o período de Pedro, só o período de Filipe, só o período dos apóstolos, mas que vai até hoje para a gente. A gente sempre ouve que os Atos dos Apóstolos não terminou. É como se fosse uma continuação, vai até os dias de hoje. Então também vale para mim e vale para você. Você também é um apóstolo de Cristo. Você também é um aprendiz do Evangelho de Deus. Então sim, você é capaz de conseguir fazer as obras, as maravilhas do que o Senhor quer que façamos através da vida das outras pessoas. E um outro ponto que eu quero também falar para vocês, que eu achei muito legal sobre no livro de Atos que fala, que é assim como depois do batismo do Espírito Santo, como se torna cristãos, né? Esse nome de cristãos não existia antigamente, né? Pouco depois, na próxima aula, provavelmente vai ser falada que por conta do convívio que eles tinham, as pessoas vinham e o povo denominou eles como cristãos, como representantes, pequenos cristos, né, que a gente fala, representantes de Cristo Jesus. Não é simplesmente crer em algo, mas é representante de Cristo, que eles vinham à semelhança de Cristo Jesus na vida deles. E o que eu achei interessante é o modo de vida que eles viviam como cristãos. Então agora sim a gente vai ser sobre... Quero que vocês abrem em Atos 2, capítulo 2, versículo 44, que a gente vai ler, ok? Olha, a minha tá dizendo assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e gentileza e singeleza de coração, né? Louvando a Deus e contando com toda com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E também lá em Atos 4 também fala a respeito disso. Atos 4 no versículo 32. A partir do versículo 32, né? Que fala assim: da multidão dos que creram em coração e alma, ninguém considerava exclusivamente nenhuma de suas coisas que possuía. Tudo, porém, era-lhe comum. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e todos lhe haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam nos pés dos apóstolos, né, para abençoar a vida das outras pessoas, dos necessitados. Então, o que isso fala? É que a união dos cristãos era tão grande que eles criam que tudo o que eles tinham não pertenciam a eles. Não era simplesmente, eu ganhei o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho, eu esforcei, eu ralei, usei, comprei uma terra e aquilo é meu. Mas na verdade não, eles creram que aquela terra que eles tinham, os bens que eles tinham, até o pão, o alimento que eles tinham não eram deles. Era de Cristo, foi Cristo que deu, que permitiu a eles, e que isso é também compartilhado com os irmãos. E isso a gente pode levar para a nossa vida, é que o que a gente tem, mesmo que seja pouco, dá para sim ser compartilhado. Compartilhado um pouquinho de... aqui em casa a gente tem esse costume, mesmo a gente não tendo muito de alimento, em casa a gente vem, dá, participa da campanha do quilo da igreja, para dar alimento, para dividir para as pessoas, para dar cesta básica, ou até mesmo um pouquinho do dinheiro oferta para ajudar a abençoar outras vidas, enfim, entre outras coisas.
Então é isso, a gente tem que compartilhar, mesmo um pouco que a gente tem, seja em alimento, seja dinheiro, seja o que a gente conseguir, como Dorcas que costurava, em oração também sobre a vida dessas pessoas. É também um modo de compartilhar o que tinha. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que o que Jesus fez através da vida desses homens, desses apóstolos, é que é possível sim a gente fazer através das nossas vidas. E o que temos, o que recebemos, o que mesmo que seja ralado, mesmo que fosse merecido, né, por um nosso esforço, a gente deve compartilhar. Compartilhar, se compadecer, sentir a dor do próximo e tentar ajudar no que a gente consegue. Seja orando, ajudando, até acompanhando, dando carinho, atenção. É sim também uma forma de compartilhar aquilo que temos e o amor de Cristo Jesus. E em nome de Jesus eu quero abençoar a vida de vocês. Espero realmente que vocês tenham aprendido, que venha ser também um marco muito legal para a vida de vocês, um diferencial. E que vocês venham praticar. Em nome de Jesus. Amém? Tenham um dia abençoado, o restante de dia abençoado. E que vocês venham praticar realmente tudo que vocês aprenderam aqui. E venham continuar orando, abençoando, aprendendo da palavra mais e mais de Deus. Em nome de Jesus, beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade, sendo presencial. Espero que seja a gente todo mundo junto, tá? Beijo, tchau, tchau.
em oração também sobre a vida dessas pessoas. É também um modo de compartilhar o que tinha. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que o que Jesus fez através da vida desses homens, desses apóstolos, é que é possível sim a gente fazer através das nossas vidas. E o que temos, o que recebemos, o que mesmo que seja ralado, mesmo que fosse merecido, né, pelo nosso esforço, a gente deve compartilhar. Compartilhar, se compadecer, sentir a dor do próximo e tentar ajudar no que a gente consegue. Seja orando, ajudando, até acompanhando, dando carinho, atenção. É sim também uma forma de compartilhar aquilo que temos e o amor de Cristo Jesus. E em nome de Jesus eu quero abençoar a vida de vocês. Espero realmente que vocês tenham aprendido, que venha ser também um marco muito legal para a vida de vocês, um diferencial. E que vocês venham praticar. Em nome de Jesus. Amém? Tenham um dia abençoado, o restante de dia abençoado. E que vocês venham praticar realmente tudo que vocês aprenderam aqui. E venham continuar orando, abençoando, aprendendo da palavra mais e mais de Deus. Em nome de Jesus, beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade, sendo presencial. Espero que seja a gente todo mundo junto, tá? Beijo, tchau, tchau.